muito importante, mais política, em relação à elaboração de projetos para o próximo mandato. Sr. Vereador, o próximo mandato será exercido por quem o povo escolher. Portanto, isso não tem nenhuma relação com, não há nenhuma falta de sentido democrático por um Executivo que está responsavelmente preparar trabalho para que quem estiver a seguir, sejam os mesmos ou outros, ter condições de avançar com estas obras ou outras. Ao contrário, o senhor não está a ver bem, se me permite, não está a ver bem. É que nós optamos por, neste orçamento, concluir o fundamental do investimento do orçamento é concluir projetos já lançados durante o nosso mandato e que estão em curso ou em conclusão e não lançar novos grandes projetos, porque consideramos que não é o momento adequado para isso. E substituímos essa eventual opção pela ideia de que precisamos, em relação a uma série de investimentos ou infraestruturas que consideramos serem necessidades do município, mas que não é a altura adequada para as lançar, que se devia fazer o trabalho de estudo, de projeto, o trabalho indispensável para depois as obras poderem avançar. Mas quem decidirá se elas avançam ou não é o próximo Executivo, escolhido democraticamente por toda a população. Só que se não se fizer este trabalho agora, seja este Executivo ou outro qualquer que cá esteja no próximo mandato, não consegue tomar estas opções, porque não há trabalho de base preparado. Isso, aliás, foi o que aconteceu em muitas áreas no início deste mandato. Tínhamos o problema financeiro, e já falarei um bocadinho sobre isso, e tínhamos o problema em relação a uma série de questões, não termos projetos desenvolvidos que nos permitissem avançar mais rapidamente. E nós não queremos que, em matérias que consideramos, porque também temos um juízo sobre isso, que é indispensável no futuro tomar decisões, não queremos deixar de preparar o trabalho para que essas decisões possam ser tomadas por quem democraticamente vier a ser escolhido. Quanto à observação que o Sr. Vereador fez de que o fundamental do investimento é feito com o empréstimo e com os fundos comunitários. Se vir com atenção os números, o empréstimo tem 8,1 milhões de euros previstos para a sua utilização em 2017 e estão previstos fundos comunitários no valor de 2 milhões de euros. Portanto, no total, cerca de 10 milhões de euros. Ora, a despesa que está prevista de investimento são 21,7 milhões de euros. Portanto, mais do dobro do que a soma do empréstimo com os fundos comunitários. Por isso, Sr. Vereador, não é verdade que o fundamental do orçamento de investimento seja garantido por estas duas fontes de receitas. E eu penso que elas são de valorizar. Nós queremos aproveitar o melhor possível os fundos comunitários, eu penso que isso é uma coisa muito positiva, e fizemos um empréstimo para investimento que se está a concretizar em obras muitíssimo importantes para a vida das populações. De facto, Sr. Vereador, nós não tínhamos na Câmara um problema em relação aos rácios de endividamento bancário. Tenho dito isso frequentes vezes e não tenho nenhum problema em dizê-lo. Embora também se deva dizer, só para ficar registado para a tal história, que houve um momento em que a Lei das Finanças Locais foi alterada e aumentou muito a possibilidade de endividamento bancário. E, portanto, tornou mais confortável a situação do município. Mas é verdade, quando chegámos, para todos, quando chegámos, os rácios estavam equilibrados no endividamento bancário. Havia um problema gravíssimo de dívida a fornecedores. Um problema que condicionou a vida do município, as suas opções e os seus investimentos e atividade nos primeiros tempos deste mandato. Nós já pudemos diminuir até junho deste ano a dívida a fornecedores em quase 18 milhões de euros. Repare bem, 18 milhões de euros. Que foi dinheiro que não pudemos aplicar em infraestruturas, em atividade, em apoio a instituições e noutras coisas muito necessárias, porque tivemos que aplicá-lo a pagar as dívidas do mandato anterior. E, felizmente, e é verdade o que disse, a situação financeira da Câmara é hoje substancialmente diferente. Pois é! Não tenha dúvida disso.
fruto do trabalho que foi feito, de diminuição dos custos de funcionamento, de melhoria da gestão dos recursos que temos e também de reorganização da estrutura municipal. Depois, em relação aos impostos, Sr. Vereador, pode dar as voltas que quiser, mas nenhum município em Loures pagará mais impostos em 2017 do que pagou em 2016 ou nos anos anteriores. Ao contrário, em vários aspectos pagarão menos. O que haverá é crescimento de algumas receitas, não porque aumentamos a carga fiscal sobre os municípios, mas porque a atividade económica levou a esse desenvolvimento. Citou o caso das taxas. Acontece, já verificamos pela execução deste ano, que está a haver um comportamento das receitas das taxas relativas ao urbanismo um pouco diferente do que existiu nos anos 2015 e 2014, por exemplo. E, portanto, a nossa perspectiva é que haja, e aliás de moderado, um aumento para o próximo ano. Isso corresponde à avaliação que fazemos da execução do ano de 2016. Portanto, ninguém vai pagar mais imposto em 2017. Nenhum imposto no município de Loures vai aumentar em 2017 para a população. O IMI vai baixar, não é muito, é verdade. Nós também não fazemos disso uma grande operação de propaganda, como o Sr. Vereador bem reconhecerá. É o esforço que podemos ir fazendo para adequar esta questão. Aliás, é preciso também dizer que com a opção feita pelo IMI familiar, nós vamos dar uma redução muito superior à taxa geral para 14 mil famílias do município. 14 mil famílias do município, o que é também significativo e deve ser valorizado. Quanto à receita em concreto, os senhores têm vindo a dizer, e penso que até o colocaram na declaração de voto da última reunião sobre os impostos, que há um aumento dos impostos diretos e que, enfim, que isso constitui um aumento da carga fiscal. Não é verdade. O que aumenta, de facto, nos impostos diretos é a derrama. E os senhores sabem perfeitamente que o que aconteceu no último ano e meio com a derrama foi que nós tivemos largos meses o município sem receber derrama porque ela estava em situação negativa por via de recuperação de dívidas dos anos de 2008 e 2009. E, portanto, é evidente que agora há um aumento porque deixou de haver essa situação, mas os valores para que estamos a apontar são valores normais. Eram os valores que tínhamos antes deste problema da derrama negativa. Portanto, não estamos com isto a aumentar a cobrança fiscal. Porque nos anos anteriores a derrama também foi cobrada às empresas. Não entrou, foi para os cofres do município. E o que vai acontecer em 2017 é uma baixa da cobrança de derrama, porque mantemos a mesma taxa de 1,5% como taxa geral, mas como o Sr. Vereador sabe, e até votou a favor, vamos pôr taxa zero nas empresas com volume de negócios até 120 mil euros. Portanto, até 150 mil euros. Há uma baixa da derrama no nosso município, apesar de irmos ter mais receita. Mas é receita que não é cobrada de novo às pessoas, é receita que nos anos anteriores não reverteu para os cofres do município e que este ano, finalmente, já está a funcionar de forma normal e corrente. Depois, quanto aos rendimentos de propriedade, eles devem-se à transferência por parte da empresa Valor Sul de verbas que são devidas ao município e que ficaram estabelecidas no acordo parasocial, que em parte no valor que referiu serão transferidas no ano de 2017. Quanto ainda a uma questão que referiu, eu queria aqui ainda abordar na última reunião, em relação ao IMI e ao primeiro semestre, Sr. Vereador, o Sr. Vereador, eu não vou dizer o que disse há pouco em relação às intervenções da Sra. Vereadora Sónia Paixão em relação à habitação social, que não quer que ninguém fique ofendido. Mas o Sr. Vereador disse que havia uma diminuição, um crescimento de €500 mil na arrecadação do IMI, quando sustentou essa afirmação, mas esqueceu-se de dizer que isso era na ótica patrimonial. E o que conta para efeitos de entrada de receita no município é a ótica orçamental. E se olhar, porque essa é que é a tesouraria, é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. E em relação ao IMI na ótica orçamental, o resultado é menos €900 mil no primeiro semestre de 2016 em relação ao primeiro semestre de 2015. Portanto, fica aqui corrigida essa questão, porque o senhor falou da ótica patrimonial, que não é a que estamos aqui a discutir. Nós estamos a discutir o orçamento e o que temos de receitas e despesas em cada ano e, de facto, no primeiro semestre de 2016 tivemos menos
900 mil euros de IMI em relação ao primeiro semestre de 2015. Essa é que é a verdade. Quanto ao enriquecimento curricular, a verba é semelhante, porque nós temos ainda dívidas do Ministério da Educação, que provavelmente vão passar, algumas ainda para o próximo ano. Portanto, optou-se por manter um valor semelhante. É a previsão que podemos fazer, não há uma alteração diferente desta. Quanto às questões que referiu em relação à EDP e à venda de bens e a mais uma ou outra questão, o que aplicámos foi a média aritmética dos 24 meses e é essa a base dessa previsão na rubrica orçamental. Agora, em relação à habitação social, que o Sr. Vereador também referiu, e à redução de 400 mil euros, é verdade, prevemos uma receita inferior, porque o que tem acontecido é que a emissão de faturação tem vindo a baixar. Porquê? Porque, por via da crise económica e da revisão das rendas, os valores de rendas têm vindo a baixar e, por isso, a emissão de faturas é menor este ano, de 2017 será melhor do que no ano anterior. E eu queria dizer ainda, em relação a isso, que o que é relevante nesta matéria é que nós temos vindo a aumentar a nossa taxa de cobrança líquida sem juros em matéria de habitação social. Não muito, mas, de facto, tem havido algum aumento. Por exemplo, em 2013, essa taxa de cobrança era de 55% e, neste momento, é de 57%. Insuficiente em relação ao que gostaríamos, é verdade. Mas não tem havido uma regressão, tem havido uma melhoria. A dívida, de facto, continua a aumentar, porque a dívida que se cria este ano soma a dívida dos anos anteriores. E há alguma recuperação de dívida de anos anteriores por via dos planos de pagamento, mas não chega para compensar tudo o que lá está para trás. Devo, aliás, dizer que em matéria de dívida e de aumento da dívida, o que temos que olhar é para a situação também numa série mais longa. Porque onde a dívida aumentou substancialmente foi dos anos 2008 e 2009 para os anos seguintes. É que nos anos 2008 e 2009 a dívida era de 545 mil euros, 611 mil euros. Em 2010, 2011 e 2012, que foi o ano com maior dívida de habitação social, passou para 826 mil euros, 957 mil euros, e no ano de 2012, que foi o ano em que o município teve a maior dívida de habitação social até hoje, foi 989 mil euros. Portanto, este é que foi o ano do pico da dívida e não os anos deste mandato. E volto a dizer, não estamos satisfeitos, queremos fazer melhor, o trabalho não atingiu tantos resultados como gostaríamos, mas não temos medo de comparações em relação a anos anteriores. Posso dizer, por exemplo, que em relação à dívida que é gerada em cada ano, nós tivemos uma dívida gerada no ano de 2015 de 1.078.000 euros, no ano de 2014 de 1.165.000 euros, mas no ano de 2013, que foi no fundamental da vossa responsabilidade, ela foi superior, 1.221.000 euros. Portanto, a dívida gerada em cada ano tem vindo a diminuir e gostaríamos que diminuísse bastante mais, mas a ideia de que há um fracasso das medidas que têm vindo a ser tomadas não corresponde à realidade. Os resultados não são suficientes, mas algum caminho tem vindo a ser feito em melhoria da taxa de cobrança e em redução da dívida gerada em cada ano. Quanto a um conjunto de questões que colocou sobre a educação, Sr. Vereador, essas rubricas são o somatório das ações que estão no PPI. Portanto, podem ser consultadas as ações no PPI, onde elas têm uma discriminação bastante mais pormenorizada, incluindo por classificação económica. Quanto ainda à questão de obras, de investimento em edifícios, de facto, há uma ligeira redução da verba investida em remodelações, enfim, de escolas, porque, aí sim, veja bem, a nossa opção foi não lançar grandes remodelações de escolas no ano das eleições autárquicas. E, portanto, o que temos para o próximo ano é o completar daquilo que está lançado e que é naturalmente ligeiramente inferior ao que fizemos no ano de 2016. E parece-nos que esta é uma atitude profundamente democrática.
e respeitadora dos munícipes e respeitadora da isenção e da idoneidade dos resultados das autárquicas. Portanto, Sr. Vereador, são estas as respostas que neste momento tenho para lhe dar. Tem a palavra. Presidente.